esta Amém. noite, né, ao ouvir esta palavra. Amém. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir no texto de Lucas 24, 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35. E hoje vamos ver o caminho de Emaús, a experiência do coração aquecido. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor, por essa palavra, por essa escritura que aqueceu os corações daqueles dois irmãos que estavam no caminho de Emaús. E eu te peço, Pai, que nesta noite o teu Espírito Santo, mediante a revelação de Jesus, venha arder em nossos corações, que nós tenhamos também, Senhor, uma experiência de coração aquecido, e que essa experiência, Deus, não seja apenas boa, mas que ela frutifique para a boa vista, que ela frutifique em nossas vidas, que nós sejamos impactados pelo aquecimento do teu Santo Espírito em nossos corações, e que esses corações em chamas possam, Senhor, pregar o teu evangelho com ousadia, pregar o teu evangelho com graça, e que nós venhamos ser instrumentos, Senhor, do teu reino aonde estamos, Senhor.
Também te peço por mim que tudo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. O caminho de Emaús, a experiência do coração aquecido. Esse texto, indubitavelmente, me lembra de uma das maiores experiências da história do cristianismo, e não estou falando apenas do que ocorreu no caminho de Emaús. No dia 24 de maio de 1538, em Aldersgate Street, Londres, aconteceu uma experiência muito parecida com o que ocorreu no caminho de Emaús. Um jovem pastor frustrado, que tinha sido missionário da igreja da Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele foi aos Estados Unidos, pregou aos índios, e ele falou o seguinte: fui converter os pagãos, e quem me converterá? Esse jovem pastor, um gênio, mas com uma vida fria, um cristianismo frio, um cristianismo muito rigoroso, mas frio, sem a presença do Senhor. No dia 24 de maio de 1738, teve uma experiência com Deus que mudou o mundo. John Wesley, ele estranhamente sentiu seu coração aquecido depois de ouvir a leitura do prefácio de Romanos por um irmão a qual ele estava vendo pregar. E ele relata o seguinte: cerca de 15 para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus operava no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava somente em Cristo para a salvação, e uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Depois dessa data, o que na minha opinião sucedeu foi o maior avivamento desde Atos capítulo 2, quando o avivamento metodista acabou com a escravidão na Inglaterra, acabou com o vício de álcool na Inglaterra, deu um impulso evangelístico a uma denominação que estava acabando, no caso os batistas. Nós estávamos quase desaparecendo e fomos impactados pelo avivamento metodista, e se deu então uma ênfase que até então não era dada aos protestantes, uma ênfase na experiência pessoal. Isto é, como é que era antes? Se você tivesse nascido no norte da Alemanha, você era luterano. Se você tivesse nascido na Suécia, você era luterano. Se você tivesse nascido na Suíça, você era calvinista. Se você tivesse nascido na Inglaterra, você era anglicano, mas não necessariamente cristão. Você tinha um cristianismo cultural, e com essa experiência que se alastrou pela Inglaterra, sentiu-se então a necessidade de uma experiência pessoal com Jesus, de uma necessidade de santificação e de uma crença que Deus queria salvar a todos. O avivamento foi tão grande que até hoje nós sofremos um impacto. Nós, como batistas, nós falamos de uma experiência pessoal, não falamos? Nós falamos da necessidade de santificação, não falamos? Nós falamos então também da crença que Deus quer salvar a todos, indistintamente. E é interessante que o irmão do John Wesley, o Charles Wesley, posteriormente também teve seu coração aquecido. E o hino 27, o hino 101, o hino 106 e o hino 326 do cantor cristão são hinos de Charles Wesley. Então, essa experiência onde ele sentado, escutando a palavra de Deus, teve seu coração em chamas, varreu a Europa. E a mesma experiência que modificou os homens em Emaús, Wesley e a própria Europa, pode acontecer conosco. Pode acontecer com cada um de nós, se nós ouvirmos a palavra de Deus. E note como é que eles estavam. Eles estavam tristes. Versículo 16 do capítulo 24, diz os 16 e 17: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tristes? Um coração frio gera tristeza espiritual. Um coração frio gera desesperança. Verso 19: e ele lhes perguntou: quais? Que coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Note o que eles falaram,
que foi homem profeta. Eles contavam Jesus como morto. Ele foi um grande homem. Não tinham nenhuma esperança na ressurreição. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles não tinham nenhuma esperança. Coração frio. Eles criam em Deus, mas eles tinham um coração frio, um coração sem fogo, e eles não tinham fé. O verso 22, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e que alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não viram. Eles não acreditaram nos relatos do túmulo vazio, e nem na ressurreição de Jesus. Eles estavam sem fé. Eram crentes, eram homens piedosos, tinham andado 3 anos com Jesus, tinham visto os milagres de Jesus Cristo, porém o seu coração estava gélido e frio. E quando eu observo o estado da Europa na experiência do coração aquecido, e assim que é o nome, experiência do coração aquecido, era exatamente isso. Um povo que professava a fé cristã, mas estava longe de uma experiência viva com o Senhor de quem eles professavam. E uma crença sem fogo, uma crença sem o aquecimento do coração, gera um cristianismo superficial, um cristianismo que não impacta ninguém. Aqueles homens tinham abandonado qualquer perspectiva de uma vida cristã. Eles estavam lá indo. Talvez você nessa noite, você venha à igreja, mas você não tem o fervor de antigamente, não tem o fervor de outrora. Você faz as coisas, você até ora, você até pensa sobre Jesus. Aqueles homens estavam pensando sobre Jesus, mas não havia nada impactante na vida deles que pudesse passar a outras pessoas. O que eles passavam? Desesperança, passavam falta de fé, passavam tristeza. Talvez você esteja nessa noite com uma vida gélida. O que você vai passar para o seu irmão? Gelo. É isso que vai passar. Porém, eles tiveram uma experiência que mudou a vida deles. John Wesley teve uma experiência que mudou a vida dele. E depois John Wesley fez uma oração que acredito que foi atendida. Senhor, dá-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e eu abalarei o mundo. E isso ocorreu. E isso ocorreu. E essa experiência com aquele simples pastor, um gênio, mas sem poder do alto, com aquele pastor até então anglicano, fez com que todas as denominações presbiterianas, batistas, congregacionais, tivessem um impacto, um grande avivamento. E a minha oração é que nós tenhamos um pouquinho desse coração aquecido, né? Eu entendo que os avivamentos, eles não são o comum da igreja, eles são extraordinários. O comum é o dia a dia da igreja, mas eu também entendo que o Senhor pode derramar poderosamente da sua graça quando quiser, se a sua igreja clamar. Então nesta noite eu queria falar um pouco dessa experiência no caminho de Emaús, desses 3 estágios do coração aquecido. Primeiro, o fogo começa a arder. Segundo, o calor tem um calor pessoal inconfundível. E terceiro, tem o fogo que não se pode ser contido. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E lembrando, vocês sabem que eu sou um pastor batista tradicional. Nenhum movimento tem o corporate do Espírito Santo. Nenhum movimento é dono do Espírito Santo. O Espírito Santo é a bendita terceira pessoa da Trindade. E para você que não lembra, e cantamos hoje de manhã, a Viva no Senhor, né, falando para Deus atear fogo no nosso coração. Não foi? Isso é batista. Não pense que isso não é batista, não. Isso é extremamente batista. Então vamos ao texto. O fogo que começa a arder. Primeiro, eu devo destacar uma coisa: fogo sem escritura é fogo estranho. O verso 25 e 26. Olha o que Jesus fala a estes homens. E disse-lhes: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Note uma coisa: eles estavam com o coração frio, porque eles não estavam crendo nas Escrituras. Eles estavam com o coração tardio, porque não estavam crendo nas Escrituras. Não há dicotomia, separação entre palavra e espírito. A letra que mata é a lei de Moisés que nos condena. Não é o estudo das Escrituras, não é a leitura das Escrituras. Os movimentos que falam que quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Bíblia, mais frio você fica, são mentirosos. Uma boa teologia, uma boa leitura das Escrituras não apaga o fogo do Espírito, ele apaga o fogo estranho, não o fogo do Espírito. Então, quando eu leio esse texto, quando eu observo esse texto, eu vejo um dos principais motivos. Eles não estavam crendo nas Escrituras, eram nécios e tardos de coração. Por isso que nenhum movimento que é contrário às Escrituras é um movimento cheio do Espírito. Tem uma frase do saudoso John MacArthur, autor do livro Fogo Estranho, e ele fala o seguinte: por que eu não, ele falando, abre aspas, por que eu não acredito que estas igrejas de prosperidade, de teologia, têm tantas manifestações do Espírito? Ele fala o seguinte: porque se Deus fosse usar alguém desta maneira, não usaria gente com teologia ruim, gente que não concorda com a Bíblia, gente que está fora das Escrituras. E é mais pura verdade. O grande motivo destes homens estarem com o coração gélido, porque eles não creem nas Escrituras. Mas note uma coisa: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você observar, é muito provável que as pessoas com o coração gélido e frio, sem o coração aquecido, essas pessoas não leem as Escrituras, não se dedicam à leitura das Escrituras, não se dedicam à leitura do texto bíblico, a estudar o texto bíblico. E estudar o texto bíblico dá trabalho. E note, Deus quer que nós estudamos tudo que os profetas falaram, toda a Escritura. Por isso, o fogo começa com a crença total nas Escrituras. O versículo 25 fala: honestos e tardos de coração para crer tudo, não uma parte, não aquilo que me agrada mais, não aquilo que eu gosto mais, mas para crer em tudo, tudo que os profetas disseram. Deus começa a aquecer o nosso coração quando nós começamos a acreditar nas Escrituras totalmente, de maneira absoluta e total. E vou dizer aos irmãos, quando eu comecei a estudar as Escrituras de maneira mais profunda, eu percebi que algumas experiências minhas não eram experiências de fato com o Senhor, eram puro emocionalismo, que não fizeram transformação de vida, que não fizeram mudança de vida, mudança de caráter, que não me ajudaram a vencer o pecado. E quando eu fui às Escrituras e Deus começou a trabalhar em mim, e essas coisas que eu aprendi que eram corretas e não eram, elas se desvaneceram, e eu posso dizer que eu não sinto falta delas, porque, como eu disse, o fogo bíblico, o fogo de Deus, ele vem com as Escrituras, e ele retira todo fogo estranho. Por isso, o fogo começa a arder com a crença nas Escrituras. Você quer que Deus comece a encher o seu coração, a fazer o seu coração arder, a fazer o seu coração a pegar fogo, ficar em chamas? As Escrituras são fundamentais para isso. Não há como sem as Escrituras. Emocionalismo barato não é ação do Espírito Santo. Você pode se emocionar em qualquer lugar, como eu já falei. Qualquer lugar você pode se emocionar, até na igreja. Mas uma emoção que é alheio ao que as Escrituras dizem, de fato não é fogo do Espírito Santo. Note a experiência dos homens no caminho de Emaús. O que começou a ser explicado para eles? As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Note a experiência de John Wesley. Ele começou a ouvir a introdução, a explicação de Martim Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos, e aquilo ardeu no seu coração. É as Escrituras,
Por isso que nós temos um lema: sola Escritura, somente a Escritura. As Escrituras são suficientes para isso. Agora, o fogo sempre vem acompanhado, esse fogo que começa a arder, de uma correta compreensão da obra de Cristo. Versículos 26 e 27. Diz o seguinte: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então ele estava no caminho andando provavelmente uns 10 a 11 quilômetros, e ele começou por onde? Verso 27, por Moisés. E Moisés começa onde? Gênesis. E por todos os, Jesus deu um intensivão de Antigo Testamento, para que nós tenhamos fogo genuíno do Espírito. É necessário a imersão completa no texto das Escrituras. É preciso. Você pode até sair dessa noite com o coração aquecido, cheio, mas se você não manter a brasa viva com as Escrituras, o fogo se apagará. E Wesley pregou por mais de 50 anos, até os 88 anos de idade, andando mais de 200 quilômetros a cavalo, para pregar às 4 da manhã aos mineiros, que ficavam em multidões antes do trabalho, para que ele pudesse pregar. Ouvi ele falar de santificação, ouvi ele falar de vida plena no Espírito. E aquele homem escreveu comentário de quase todos os textos das Escrituras. Por quê? Porque Jesus começou por Moisés e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Significa que você, para manter o fogo aceso, precisa ter uma correta compreensão sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Então leia nas Escrituras quem é Jesus, o que Jesus fez, o que é justificação, o que é expiação, o que é propiciação. Leia autores que falam disso. Não leia 7 passos para a vitória na sua vida. Leia sobre a expiação de Cristo, leia sobre a justificação em Cristo, leia sobre a santificação do Espírito, leia a biografia de grandes homens e mulheres de Deus. Porque desta maneira você vai compreender melhor o que Jesus fez. E quando você compreende melhor o que Jesus fez e quem Jesus é, então você começa a ter o seu coração aquecido por Ele. Porque você começa a se regozijar em quem Cristo é, o que Ele fez, como Ele pôde morrer por mim, tão grande pecador. Leia sobre a obra de Cristo, cante sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, porque foi isso que Cristo fez. Ele começou a falar que de Moisés até o último dos profetas, todos falavam sobre a pessoa e a obra dele na cruz do Calvário. É dessa maneira que o coração destes homens foi aquecido. Note, homens piedosos que andaram com Jesus, que conheciam o Antigo Testamento, mas totalmente frios, cegos, tristes, sem esperança. Por isso que esse fogo que começa a arder, ele tem que ser mantido e acompanhado por uma compreensão correta da obra de Cristo. E eu faço um desafio a você. Verifique se aquele pregador coach que fala bonitinho e diz que você é lindo, fala sobre a expiação de Cristo, sobre a justificação pela fé, sobre santificação. Hoje só fala como você pode se sentir bem usando Cristo para isso. Por isso, meus amados irmãos, você precisa de uma correta compreensão da obra de Cristo. E para manter isso por longos anos, por longos períodos, não há fórmula mágica. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as
Escrituras. Então, o primeiro ponto, nós vemos aqui já uma pequena mudança. O fogo começa a arder. Jesus começa a pegar os gravetos e fazer assim no coração deles. Fazer assim para que saiam as primeiras chamas. E ele faz isso com o quê? Com as Escrituras. Ele não fala o seguinte: olha, fechem seus olhos e eu vou começar a soprar em vocês. Não. Ele começa a explicar as Escrituras. A explicar as Escrituras. E a progressão desse fogo é que surge então um calor pessoal inconfundível. O versos 28 ao 31 dizem isso. E eu quero focar aqui especificamente, em primeiro lugar, no verso 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha que interessante. Jesus começou a explicar, Jesus começou a falar com eles, Jesus partiu o pão, né? Jesus estava com eles, e naquele momento abriu os olhos, eles conheceram que era Jesus. Quantas pessoas estão à mesa na igreja e não conhecem quem é Jesus, e não sabem quem é Jesus, e não compreendem quem é Jesus? Por isso que uma experiência do coração aquecido é um calor pessoal inconfundível. Você tem que ter a sua experiência pessoal com Cristo. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu tio, não é o seu pastor, é você que tem que ter. Porque a experiência dos outros é valiosa, mas não é a sua experiência. E existe um grande perigo para nós que somos de igreja histórica, que é acreditar que a experiência não tem valor. Claro que tem valor. A experiência é fundamental na vida cristã. Claro, uma experiência saudável e bíblica, mas ela é fundamental na vida cristã. É interessante que nós batistas ficamos um pouco de receio com experiência. Por quê? Porque em 1911 teve o primeiro racha, que surge a Assembleia de Deus, e na década de 60 o segundo racha, que surge os batistas renovados. E a gente ficou com medo durante muito tempo, né? A gente aboliu algumas coisas, né? A gente, não pode jejuar é ruim, né? Por quê? Porque isso não mexe com isso, não vamos mexer com isso. A gente também falava, não, olha, eu já li, não podemos ter músicas que falem do Espírito Santo. Porque vai que as pessoas se empolguem. Não podemos ter orações que peçam mais de Deus, porque Deus já está em nós. Quando confundem uma coisa muito simples, que é o quê? A presença manifesta de Deus e a sua onipresença. Deus está em todos os lugares, mas não da mesma maneira. Deus está em todos os lugares, mas não da mesma maneira. Então, quando nós pedimos, Senhor, nos dá mais de Ti, nós não estamos dizendo que não temos Ele. Estamos dizendo o seguinte, que nós precisamos de uma ação maior do Senhor em nossa vida. E os batistas, nosso povo, se você vê a literatura que nós temos nos últimos 50 anos, tem muita coisa boa, 99%. Mas quando se trata desse tema, é uma frieza, uma ortodoxia fria e gélida. Por quê? Porque nós ficamos com medo da terceira pessoa da Trindade, o que não faz o menor sentido. Olha, você não vai achar alguém mais tradicional que eu, de verdade, não vai mesmo. E por ser tão tradicional, eu rejeito a inovação, e é uma inovação que a igreja não precisa do poder do Espírito, porque a igreja sempre entendeu na história do cristianismo que precisava do poder do Espírito. Por isso, que olha o que diz aqui o texto, que no verso 31, então, abriram-se então os olhos e o conheceram. Não é que eles estavam de olho fechado, literalmente, é que eles não compreendiam que estavam com Jesus Cristo. Quantas pessoas frequentam a mesa, mas não veem quem está na mesa? Quantas pessoas cantam e não percebem para quem estão cantando? Oram e não veem para quem estão orando? Estão batistas de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. E é interessante que a gente tem
uma tática de dar banho de água fria nas pessoas. A pessoa se converte, está toda empolgada, cheia do Espírito. A gente fala, calma, vai passar. Tu vai ver os defeitos da igreja, vai passar. O que a gente está dizendo? Para de tentar ser crente, vamos ficar frio aqui. Está todo mundo frio e não tem problema, a gente vai tudo para o céu, vai mesmo. Então vamos ficar todo mundo frio. Não, você tem que ter sua experiência pessoal com Cristo. É a sua experiência. Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou dos mortos, mas faz arder o meu coração. O Wesley falava, não é só uma questão que Jesus Cristo é o Salvador dos pecados, Ele é o seu Salvador dos seus pecados. Por isso que o calor é pessoal e inconfundível, intransferível. Não tem transferência de unção, como falam alguns hereges. É você e Deus. Claro, nós e Deus no sentido coletivo como igreja, mas você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa ter a sua boa parte com Deus. E essa não é tirada. Você precisa. Agora, você também tem que estar à mesa com o Senhor. Tem muitas pessoas que não estão à mesa, mas é necessário estar à mesa com o Senhor. O verso 29 diz, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus é tão misericordioso, que atendeu um pedido, uma oração de gente que não sabia que estava falando com ele, né? Fica conosco. Jesus podia falar, não, vocês não estão vendo quem eu sou? E ele ficou, e entrou ele não entrou para comer, para ficar com eles, ficar aqui um pouquinho com vocês, seus nécios e tardos de coração, seus tansos. Ele entrou, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu, e lhe o deu. Aquele momento, é Jesus que estava aqui, agora ele desapareceu, mas era Jesus. Por isso devemos estar à mesa com Ele. E o que é estar à mesa com Ele? É estar na sua presença, através da oração, através do culto público, da reunião da igreja, das reuniões da igreja, através das ordenanças. Estar à mesa com o Senhor. Afinal, a ceia do Senhor também é chamada de mesa do Senhor. Estar à mesa com Ele. É o que nós batistas chamamos meios de edificação. Os outros irmãos chamam de meios de graça, a gente prefere meios de edificação, que é mais legal, né? Os meios que o Senhor usa, a palavra de Deus, né? A pregação pública da palavra é um meio de edificação, é estar à mesa com Cristo. Agora, se você observa, no Oriente, estar à mesa não tinha refeição de 15 minutos. Você chegasse lá com Abraão, com Isaac, com Jacó e fala, eu quero que você jante comigo, é o dia todo, porque tinha que matar o cordeiro, esperar ali, assar, era um churrasco, fogo de chão, como tem lá no sul, é o dia inteiro. Estar à mesa com Cristo denota tempo, compromisso, disciplina, denota isso. Para que você mantenha e sinta um calor inconfundível e pessoal, você tem que estar à mesa com Jesus Cristo. E Jesus não tem a pressa moderna. Jesus não é apressado. Tanto é que ele fala em breve venho, e há 2000 anos. Ele não é apressado. Não tem cristianismo miojo, né? Hot pocket, 3 minutinhos ali e está pronto. Não tem. Você precisa estar à mesa. E a mesa denota tempo. E quando você está à mesa e você então passa a ter uma experiência pessoal com Ele, vem o terceiro estágio. Que é quando o fogo que não pode ser contido, que é o que ocorreu aqui e o que ocorreu com Wesley. Por isso que eu falo que quando eu leio Caminho de Emaús, eu não consigo não associar com o que ocorreu com o John Wesley, e eu sei que ocorreu com outras dezenas de milhares de pessoas anônimas no mundo. É que realmente Wesley tinha uma capacitação intelectual absurda e gigantesca, aliás o nome metodista, porque ele fez tudo com método, e quando você tem a unção do Senhor, o poder do Senhor, e organiza isso, né, não há como. Até o século XVIII, XIX, os metodistas dos Estados Unidos eram maiores que os batistas.
Era a maior denominação dos Estados Unidos, eram os metodistas, né? A gente inventou a apresentação de crianças para concorrer com os metodistas, vocês sabiam disso? Por quê? Porque a gente não batiza criança, as pessoas queriam alguma coisa para os seus filhos pequenos. Aí eu tudo para metodista, a gente falou, peraí, a gente apresenta pelo menos. A gente inventou isso aí, para a gente poder ter mais gente, né? Então, foi um grande avivamento, que não pôde ser contido. E a gente vai ver isso aqui no terceiro estágio. Primeiro, o fogo que não pode ser contido é mantido pelas Escrituras. O verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Estavam andando, eles não tinham a correta compreensão de quem estava com eles, e ao escutar Jesus falar, e tudo que Jesus fala é inspirado, porque Jesus Cristo é o próprio Deus, e quando Jesus Cristo falava as Escrituras e abria as Escrituras, o que acontecia com o coração deles? Ardia em nós o nosso coração. Esse fogo que não pode ser contido, ele é mantido pelas Escrituras. Os olhos impedidos, eram tolos e nécios, agora queimavam quando Deus falava com eles. Olha que experiência tremenda. Como é que Deus fez isso? Deus, ele começou a falar tudo em inglês, fez um conference? Não, ele abriu as Escrituras e explicou as Escrituras, e aqueles homens começaram a ter o seu coração a arder. A mesma experiência de John Wesley, a mesma experiência de Charles Wesley, de George Whitefield e de tantos e tantos outros, né? Aliás, esse avivamento metodista, Deus fez a mesma coisa no outro continente, na América, chamado o primeiro grande despertamento, né? Com outras pessoas na América e com outra pessoa na Inglaterra. John Edwards na América e John Wesley na Inglaterra. Talvez você pense, pastor, mas eu sou imperfeito demais para Deus fazer meu coração arder. Só que se você vê a vida dos homens que Deus usou nos avivamentos, eles também eram, né? Wesley tinha uma briga eterna com a sua esposa. Tanto é quando ela morreu, ele botou mãe dedicada. Não falava nada de esposa, só botou mãe dedicada no túmulo, né? Edwards tinha um problema sério de escravagismo. Ainda assim Deus usou, porque Deus usa nécios e tardos de coração. Se você é um nécio e tardo de coração, é o seu coração que Deus quer queimar, é o seu coração que Deus quer encher dele, é o seu coração que Deus quer tacar fogo. Então, olha que coisa interessante, o fogo é mantido pelas Escrituras. Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? E aqui eu pergunto a você, o seu coração está em chamas? Porque arder o coração é outro nome para a plenitude do Espírito Santo. Ali em Atos capítulo 4, versículo 8. E note uma coisa, em Atos, não precisa abrir Atos 4 sim, o que eu vou falar não. Atos capítulo 2, todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Ali ocorreu duas coisas em Atos capítulo 2. O batismo com o Espírito Santo, que é algo único, que a Bíblia não pede para você buscar. Em nenhum momento a Bíblia ordena que você busque o batismo com o Espírito Santo, porque ele é algo que Deus dá no momento da conversão. Só que a Bíblia ordena que você seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. São duas experiências distintas. O batismo com o Espírito Santo é na hora da conversão e é um ato único, não tem repetição. Agora, o enchimento do Espírito, ele tem repetição. Atos 4:8, Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2. E novamente, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E você observa em Atos 4:31, diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Algumas coisas aqui. E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, lhes falou, comunicou. E estes irmãos aqui
foram cheios do Espírito Santo e anunciavam. A boca fala que o coração está cheio. Não há como ser cheio do Espírito Santo e não falar do Evangelho, não falar da graça de Deus, não falar das verdades eternas das Escrituras. E note uma coisa, foi uma experiência repetível. Foram cheios em Atos 2, Atos 4:8 e Atos 4:31. Sim, você deve buscar a plenitude do Espírito Santo. Aliás, isso está na nossa declaração doutrinária sobre a plenitude do Espírito Santo, que eu sei que você leu e você conhece. Está lá. Você deve buscar. É isso que eu estou dizendo. Um coração em chamas é um coração que tem a plenitude do Espírito Santo. E quando esse coração tem a plenitude do Espírito Santo, o fogo se espalha pelo testemunho e pregação. Os versos 33 ao 35 de Lucas 24. Olha só como é que é a progressão aqui. Eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo embora, tristes, chateados, sem fé, sem esperança. O Senhor falou com eles, o coração deles se ardeu, eles reconheceram o Senhor. E o que diz o verso 33? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Na mesma hora. Se você tiver o coração em chamas, Deus vai mudar a sua agenda. Sua agenda será mudada, tenha certeza disso. Não vai ser a sua agenda, vai ser a agenda de Deus. Vai ser o que Ele quer. Na mesma hora. Quem está com o coração em chamas não fica, não, depois eu faço isso para o Senhor. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E o verso 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora concedido no partir do pão. Por isso que eu falo da importância da experiência. Quem não tem nenhuma experiência com Deus, não tem nenhuma experiência para contar. Eles propagaram, eles falaram, eles testemunharam, eles pregaram o que Deus tinha feito a eles. Por isso, nós devemos, com o coração em chamas, anunciar o que está no versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Por isso, o que é que nós temos aqui nesse texto? Temos aqui pessoas que estavam com um coração frios, gélidos, sem fogo. Quando eles começam então a ouvir a Escritura, aquela brasa começa a arder, até o momento que o coração ardia neles. E eles reconhecem o Senhor e têm uma experiência do coração aquecido. E essa experiência de coração aquecido faz com que eles mudem todos os planos dele. Mas veio pelas Escrituras, por meio das Escrituras, através das Escrituras. E novamente, linkando com o dia 24 de maio de 1738, quando John Wesley teve a experiência do coração aquecido, através dele houve a abolição da escravatura. A sociedade que estava caída no vício de rum, crianças nas ruas, bêbadas, embriagadas, mulheres espancadas, toda a sociedade foi modificada pelo avivamento metodista. E aquele clérigo anglicano, como resultado disso, foi proibido de pregar na sua igreja, porque ele foi chamado de entusiasta. Aqueles que estão frios não gostam realmente do entusiasmo do Espírito. Falaram: Wesley, você é um entusiasta, você não deve pregar mais. Aí quando ele fala a famosa frase, perguntaram para ele: Wesley, já que você não pode mais pregar na sua paróquia, qual é a sua paróquia agora? Aí ele fala: a minha paróquia é o mundo. E quando ele volta à cidade natal do seu pai, na igreja que ele cresceu desde pequenininho, ele é impedido de pregar, mas ele está com o coração em chamas. O que ele faz? Ele anuncia um culto. Aonde? No cemitério, para que os mortos tenham vida. E ele sobe no túmulo de seu pai e prega para 10.000 pessoas,
que tiveram também o seu coração em chamas. Isso ocorreu. Isso é história. Isso é Deus agindo na história da igreja. E Deus pode agir na história da Boa Vista. Deus pode fazer com que o seu coração esteja em chamas. Agora eu pergunto a você, quando Jesus fala, o seu coração arde? Se não arde, se arrependa e peça que Ele ateie fogo no seu coração. Porque quando Ele falou com os homens no caminho de Emaús e com John Wesley, o coração deles se ardeu em chamas. Nós teremos agora uma música, né, onde os irmãos vão tocar. Queria que os irmãos se colocassem em pé, enquanto os irmãos preparam ali tudo. Fiquem em pé e nós vamos orar nesse momento. E eu peço que você tenha um único pedido ao Senhor: que o seu coração fique em chamas. Agora eu alerto, se isso ocorrer, a sua agenda vai ser modificada. Você vai talvez ter que retornar imediatamente a Jerusalém e espalhar as boas novas. É um risco que você corre. Quando você deixa Deus no controle, saiba de uma coisa: Deus não é domável. Deus não é um ser que é domável. Ele é indomável. E foi isso que Ele fez com esses homens, e foi isso que Ele fez com Wesley, e eu tenho certeza é isso que Ele quer fazer com Boa Vista. Então vamos orar enquanto os irmãos se preparam aqui. Peça que o Senhor aqueça o seu coração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. E vimos aqui, Senhor, que estes dois homens no caminho de Emaús tiveram seu coração em chamas, o seu coração ardendo, Senhor, mediante a exposição que o próprio Senhor Jesus, a palavra viva, fez da palavra escrita. Então nós pedimos, Senhor, sabemos que a palavra viva está aqui, mediante o Espírito Santo. Então pedimos que, com a palavra escrita sendo proclamada, o Teu Santo Espírito venha incendiar nossos corações, venha fazer com que tenhamos chama dentro de nós, tenha poder